Desde que me conheço por gente, sempre fui uma pessoa de sonhos. Como muitas meninas, eu imaginava que o casamento era como um conto de fadas. A ideia de uma vida tranquila, com um companheiro amoroso ao meu lado, filhos sorridentes e uma casa cheia de alegria. Tudo isso parecia simples e ao alcance de qualquer pessoa que estivesse disposta a amar e ser amada. Mas, à medida que eu fui crescendo, aprendi que a vida nem sempre segue o roteiro que desejamos. E por mais que eu tivesse uma visão romântica do futuro, meu casamento foi o maior desafio que já enfrentei. Eu e o Marcos nos conhecemos na faculdade. Era um amor jovem, cheio de promessas e ilusões. Ele era tudo o que eu procurava em um homem. Inteligente, gentil, um ser encantador e tinha uma presença que me fazia sentir segura. Depois de alguns meses de namoro, já me via casando com ele, construindo uma família e realizando todos aqueles sonhos que me acompanhavam desde a infância. Não demorou muito até que decidíssemos nos casar. Estávamos tão felizes, tão certos de que seria para sempre. A nossa lua de mel foi mágica e durante os primeiros meses de casamento, parecia que estávamos vivendo em um conto de fadas. Mas logo as dificuldades começaram a aparecer e o que parecia ser uma vida perfeita, logo se tornou uma luta constante. O Marcos, com o tempo, foi se transformando. Ele se fechava mais, começava a chegar tarde em casa e os sinais de que algo não estava certo eram cada vez mais evidentes. Eu, muito ingênua, tentava ignorar os sinais, acreditando que o casamento passava por fases difíceis, mas que no fundo tudo se resolveria. Eu estava tão focada em salvar nossa relação que não percebia que, na verdade, eu estava perdendo a mim mesma nesse processo. Os anos foram passando e as brigas foram se tornando cada vez mais frequentes. Era como se houvesse uma sombra pairando sobre nós, algo que nunca conseguimos identificar ou resolver. Marcos se distanciava cada vez mais e eu me via sozinha, vivendo uma rotina de frustrações e desilusões. Era doloroso perceber que a pessoa com quem eu me casei não era a mesma com quem eu estava dividindo a minha vida. A cada dia, mais e mais, eu me sentia perdida, sem saber como reagir, como lutar por algo que parecia estar se despedaçando aos poucos. Foi quando, em uma tarde, as suspeitas começaram a tomar forma. Eu havia voltado mais cedo do trabalho e, ao entrar em casa, percebi que algo estava fora do lugar. O Marcos sempre tinha uma rotina muito rígida e o fato de ele não estar em casa naquele horário me fez ficar em alerta. Ele não tinha me avisado que sairia, o que era muito estranho. Decidi então, naquela noite, após ele dormir, verificar o telefone dele, algo que eu nunca havia feito antes. Não sou do tipo de pessoa que invade a privacidade de alguém, mas aquela dúvida que me consumia foi mais forte do que qualquer princípio. Encontrei uma mensagem. Aquelas palavras, escritas com um carinho estranho, me gelaram por dentro. Era de uma mulher, alguém que eu não conhecia. A mensagem dizia: mal posso esperar para te ver mais tarde. Fico pensando em você o tempo todo. O meu mundo pareceu parar. Meu coração acelerou e uma onda de frio percorreu por todo o meu corpo. Eu sabia que estava olhando algo que não deveria, mas não conseguia parar. Continuei olhando todas as mensagens até quase o dia amanhecer, e com cada uma delas a dor aumentava. As conversas eram cheias de intimidade, risos e palavras que eu nunca ouvi do meu marido. Eu não podia acreditar. Como ele, o homem com quem eu havia construído tantos planos, poderia estar me traindo. A sensação de traição foi esmagadora.
Uma mistura de raiva, tristeza e confusão tomou conta de mim. Minhas mãos tremiam e eu senti uma vontade de gritar, de correr, de fazer qualquer coisa para não me sentir daquele jeito. Aquela dor parecia me consumir por dentro. Era como se uma parte de mim tivesse morrido naquele momento. Como pude ser tão cega? Como não percebi que ele já não estava mais aqui? Eu estava me afogando em um mar de perguntas sem respostas. Mas antes que eu tomasse qualquer atitude impulsiva, meu marido acordou e me deu um beijo de bom dia, com um sorriso no rosto, como sempre fazia. Eu o encarei sem conseguir disfarçar o que estava sentindo. O Marcos parecia estar desconectado da realidade. Ele não fazia ideia que eu tinha descoberto a verdade, e uma raiva silenciosa se acumulou dentro de mim. Não sabia por onde começar, como confrontá-lo ou se sequer deveria fazer isso, mas não consegui me controlar. Marcos, quem é essa mulher? Perguntei, mostrando para ele a mensagem em seu celular. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O ar no nosso quarto parecia denso, e ele parou por um momento, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Ele parecia saber que o que estava prestes a acontecer era inevitável. Como você descobriu? Ele gaguejou, com os olhos cheios de uma expressão que eu não conseguia entender. Culpa? Desespero? Incredulidade? Não sabia. O choque era visível em seu rosto, mas ele não parecia ter uma resposta. E isso me fez sentir ainda mais sozinha, mais abandonada. Ele não tinha uma explicação, nem sequer parecia que se importava em tentar convencer-me de que tudo estava bem. A raiva que eu senti naquele momento foi avassaladora. Eu queria gritar, explodir, fazer com que ele sentisse a dor que eu estava sentindo. Mas algo dentro de mim também me impedia de reagir com violência. Eu sabia que precisava de mais do que uma explosão de raiva. Eu precisava entender, precisava saber por que ele fez aquilo, o que havia acontecido para que nosso casamento tivesse chegado a esse ponto. Me explique, Marcos, o que aconteceu com a gente? Por que você fez isso? Eu te amava, eu ainda te amo. As palavras saíram carregadas de dor. Eu estava tentando entender, tentando encontrar uma razão que fizesse sentido. Mas a única coisa que eu sabia naquele momento era que meu mundo estava desmoronando. Ele se sentou, ainda sem conseguir olhar nos meus olhos. Eu não sei como aconteceu. Não foi planejado. Eu não queria te magoar. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Eu estava confuso, perdido, e ela apareceu. Eu me perdi e agora vejo o quanto te machuquei. Eu não conseguia mais confiar no que ele dizia. Era como se tudo aquilo fosse apenas uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. Ele estava se desculpando, sim, mas eu sabia que algo havia mudado dentro dele. E mais do que isso, algo havia mudado dentro de mim. Eu queria desistir. Queria jogar tudo para o alto, colocar um ponto final naquele relacionamento que tanto me consumia. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu me lembrei das palavras da minha avó. Quando você não souber o que fazer, ore. Quando a dor for insuportável, ore. Quando a angústia se tornar maior que a esperança, ore. Eu sempre acreditei que a fé tinha o poder de transformar nossas vidas, mas naquele momento a minha fé estava à beira do abismo. O que fazer quando a dor é tão grande que a própria fé começa a vacilar? Foi então que eu decidi buscar a Deus de uma maneira mais profunda, não apenas nas orações rápidas e superficiais que fazia no dia a dia, mas em um clamor desesperado, sincero, pedindo por força, por sabedoria e, acima de tudo, por paz. Eu precisava entender se o amor que eu sentia ainda era suficiente para reconstruir o que tínhamos ou se era o momento de seguir em frente.
Passei dias e noites orando sozinha no meu quarto, chorando, pedindo respostas, buscando sentido para tudo que estava vivendo. Durante esse processo de oração, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma mudança repentina, mas algo suave e constante, como uma brisa que começa a se intensificar aos poucos. Eu comecei a encontrar forças em lugares que eu nem sabia que existiam. Com o tempo, meu marido percebeu que algo estava diferente. Eu não estava mais desesperada. Eu estava mais forte, mais calma. Não por minha própria força, mas pela força que Deus estava me dando. As brigas, embora ainda presentes, começaram a perder o peso que antes tinham. Eu não estava mais disposta a ceder à raiva, à mágoa ou ao desespero. Eu decidi me focar no que realmente importava: minha família, minha fé e o meu próprio bem-estar. Foi então que algo maravilhoso aconteceu. Marcos, com o tempo, começou a se abrir. Ele percebeu que havia errado, que tinha se perdido e que a nossa família não merecia aquele sofrimento. Ele queria o meu perdão e não estava disposto a me perder. O processo de reconciliação foi longo e doloroso. Não foi um final feliz imediato, mas uma reconstrução lenta e cheia de altos e baixos. Às vezes, a dor ainda apertava o peito e as inseguranças surgiam novamente. Mas, a cada dia, eu via um Marcos mais comprometido, mais interessado em nossa família, mais presente. Nós fomos, então, juntos à igreja. A cada culto, a cada oração, Deus foi curando nossas feridas. Eu comecei a perceber que o casamento não era apenas um ideal romântico, mas um compromisso diário, feito de paciência, perdão e, principalmente, amor incondicional. Eu precisei aprender a perdoar. Não foi fácil. A dor da traição ainda estava fresca, mas eu sabia que, sem perdão, não haveria cura. Deus me ensinou que o perdão não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos, sobre encontrar paz interior. E foi isso que fizemos. Lentamente, fomos reconstruindo a confiança e, aos poucos, a alegria voltou a habitar nossa casa. Com o tempo, a nossa família foi se tornando mais unida. Nossos filhos nasceram e cada um deles trouxe um novo motivo para seguir em frente. Marcos e eu, agora, enfrentamos os desafios da vida com mais sabedoria, mais fé e mais amor. A vida ainda não é perfeita, claro, mas aprendemos a lidar com as adversidades com uma fé mais firme e com a confiança de que, quando Deus está no centro de tudo, a tempestade pode até chegar, mas não destrói o que ele construiu. Hoje vejo o quanto cresci, o quanto aprendi. O casamento que eu imaginava no início, cheio de perfeição e encanto, não aconteceu da forma que eu esperava. Mas o casamento que vivi, com todos os desafios e lutas, foi muito mais valioso do que qualquer conto de fadas. Eu aprendi que a verdadeira felicidade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de superá-los com fé, amor e coragem. O que me parecia impossível, com o tempo, se tornou uma história de superação, de fé renovada e de uma família unida, feliz e abençoada por Deus. Agora, ao olhar para o meu marido, vejo não apenas o homem com quem me casei, mas o homem que, ao lado de Deus, se tornou meu verdadeiro companheiro. E ao olhar para os meus filhos, sei que todo o sacrifício valeu a pena, pois hoje temos uma família construída sobre a rocha firme da fé. E, assim, sigo a minha vida, com um coração grato por tudo que vivi e com a esperança renovada de que, com Deus, sempre haverá um novo começo. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração e compartilhar essa experiência de vida aqui com a gente. Minha querida, um caso raro.
Eu costumo dizer que, diante dos relatos que eu costumo receber aqui, um homem ou uma mulher, para perdoar uma traição e continuar dentro do casamento, só se realmente for para ser, como me parece ser o caso de vocês. Você ficou destruída diante das mensagens que você leu no celular do seu marido. Parece que na noite que você chegou em casa e ele ainda não estava e você estranhou, ele tinha se encontrado com essa mulher. E nessa mesma noite você leu todas as mensagens e descobriu que era traída. Eu quero te dar parabéns por você conseguir perdoar esse homem, se apegar a Deus e lutar por esse casamento. Não sei se no seu lugar eu conseguiria, provavelmente não. Mas não é por isso que eu não vou torcer por sua felicidade, pela felicidade da sua família, dos seus filhos, e torcer para que seu marido de verdade tenha mudado, aprendido a lição, tenha se tornado um homem de valor, de caráter e que nunca mais ele coloque a família dele em risco, ele arrisque a esse ponto de se envolver com outra pessoa, ignorando a mulher que sempre esteve ao lado dele, que no caso foi você. Você é muito guerreira, muito dedicada e com certeza ama demais esse homem. Caso contrário, meu amor, eu tenho certeza que você não estaria mais com ele. Então, que Deus te guie, te abençoe, te proteja. Obrigada por você abrir o seu coração. Fico aqui torcendo pela evolução de vocês. Tudo de melhor, muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre, tá bom? Mais uma vez, obrigada. E vocês, amigas e amigos do canal, alguém aqui já passou por uma situação como essa? Descobriu uma traição, perdoou seu marido, continuou no casamento e hoje vive bem e em paz? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.